Aletilino. Ansiedade da criança com 7 anos. O ideal é evitar situação que cause ansiedade ou permitir para criar controle. Sempre contar as coisas sem fazer suspense ou brincadeiras. Depois eu conto, espera. Ah, tá, entendi. Então a filha da ansiedade e ela, eu coloco ela para lidar com situações, eu crio situações assim, ou eu sempre controlo o ambiente para evitar a ansiedade. Por exemplo, sempre dizer para ela, a gente vai fazer um passeio no shopping. Ó, filha, a gente vai fazer um passeio no shopping. Ou então, ó, filha, se arruma que a gente vai passear. Ah, o que a gente vai fazer? Não, você vai descobrir. Tipo uma surpresa para ir ajudando com essa ansiedade. Ó, primeira coisa, antes dessa mecânicazinha do faço surpresa ou não faço. Você vai fazer às vezes surpresa, às vezes você não vai fazer. Tá? Mas antes disso, pensa o que está gerando essa ansiedade nela. Certo? A ansiedade é uma forma de medo. Né? E nós vivemos num mundo, como eu falei aqui lá na primeira resposta, a gente evoluiu culturalmente num nível muito mais acelerado do que geneticamente. E hoje a gente vive num mundo que estimula a ansiedade na gente. A gente gosta de ter certezas, a gente gosta de ter onde se apegar. O cérebro da gente não lida bem com essa parada de não ter certeza. Tá? Então, pensa o que ela está vivendo que pode estar gerando essa ansiedade. Clássico, ó, esses 2 pontos, se você atacar, a grande maioria dos casos, não estou dizendo que é o seu, mas tem uma chance boa de estar, uma boa parte da ansiedade da sua filha está dentro disso. Grande maioria dos casos, o que mais gera ansiedade é sono inadequado, rotina inadequada e excesso de telas. Telas é televisão, tablet, celular. Cara, essas coisas geram muita ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma criança na idade da sua filha devia ter no máximo 1 hora de telas por dia. Certo? Aqui em casa rola um filme por semana. 2 horas de telas por semana aqui em casa. Então, telas é um disparador de ansiedade enorme. Eu não tenho tempo aqui para responder os porquês, mas se você procurar, eu já fiz uma live inteira, cara, uma live de 1 hora só falando sobre esse assunto. Pesquisa aqui no Instagram, no YouTube, que você vai achar. Então esse é um ponto, controle das telas. Outro ponto, rotina. A rotina está encaixadinha? Se repete as coisas. Outro ponto, sono. Sua filha está dormindo cedo? Sua filha está dormindo bem? Está dormindo no horário? Está dormindo quantidade de tempo suficiente? Você encaixando essas 3 coisas, você vai ajudar muito com a ansiedade dela. Certo? Aí vem agora a resposta que você deu, a resposta da sua pergunta. Porque a sua pergunta é no processo final. Cara, o que eu faço? Minha filha está ansiosa, o que eu faço? Mas você tem que olhar o antes. O que está disparando essa ansiedade? E aí, quanto a essas situações de eu gero situaçõezinhas ali de ansiedade para ela ou não, cara, você vai encontrar um equilíbrio. Às vezes você vai fazer, às vezes você não vai fazer. Existe um discurso muito forte hoje, inclusive o último livro que eu li sobre a educação de filhos, era um esforço enorme para evitar qualquer situação que pudesse gerar um comportamento inadequado nos filhos. E você não tem que criar situações difíceis para o seu filho. Você só não tem que impedir que a vida faça o papel dela. Então, os pais, eu vejo que eles estão numa crise de que o filho não pode comportar mal, e aí o que eu tenho que fazer para evitar qualquer situação difícil, qualquer situação de estresse, e aí meio que vai tornando filhos inadequados. Quanto mais protegido o seu filho for, mais desprotegido ele se tornará ao longo da vida. Quanto mais poupado, mais frágil. Não quer dizer que você tem que criar situações acima do... Não, cara, deixa a vida fazer o trabalho dela. Porque se a sua filha não lidar com situações difíceis, ela não vai desenvolver repertório comportamental para lidar com aquela emoção, nesse caso ansiedade, ou seja qual for a emoção, seja o medo da outra pergunta da mãe anterior, seja o estresse, seja a birra. Cara, para que quando ela for adulto, essas emoções vão continuar existindo. Em situações diferentes, mas as emoções são as mesmas. Se ela não aprende agora quando criança, cara, adulto vai ser mais difícil. Uma criança aprende mais fácil a ler e escrever, uma criança aprende mais fácil um novo idioma, uma criança aprende mais fácil a lidar com as situações, porque o cérebro dela é um cérebrozinho muito mais moldável, muito mais plástico, tecnicamente falando. Então,
Permita com que a sua filha viva as situações. Você não precisa criar. Então, André, faz surpresa? Faz. De vez em quando você faz surpresa, de vez em quando você não faz. Tá bom? Dê espaço para sua filha viver os dias difíceis e você não tem que abandoná-la. Você está junto com ela, ensinando. Assiste a aula 2 da jornada, cara. Vai te ajudar muito, 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 muito. Assiste lá, não deixa de assistir não.